Palmeiras perdeu por 2-1 pro Chelsea e foi mais uma vez eliminado da Copa do Mundo de Clubes. O sentimento é de decepção e frustração. Time que foi favorecido, né? Podemos dizer assim, que pelo enxaveamento, desde a primeira fase, pegou um grupo relativamente tranquilo, com o Al-Ahly, o Inter Miami, que tinha o Messi, tinha o Soares, mas jogadores, né? Assim que dava pra gente se classificar. O Porto também não era uma equipe assim tão forte, apesar de ser uma equipe europeia, mas um grupo relativamente fraco. O Palmeiras mesmo assim se complicou. Poderia ter pegado o PSG logo nas oitavas ali. Acabou conseguindo reagir e empatando o jogo, se classificando. Primeiro lugar do grupo, enfrentou o Botafogo. Aí fez uma boa partida. O Abel não inventou, o time entrou com determinação, né? Controlou o time do Botafogo, poderia ter vencido até com uma margem maior de gols. Mas fez uma boa partida. Acabou perdendo o Gomes. Já tinha perdido o Murilo na fase de grupos, contusão. Acabou perdendo o Gomes e o Piquerez por suspensão. Já contava com o Paulinho, que infelizmente vinha de uma contusão, não tá 100%, jogando 30 minutos, mesmo assim, sendo um jogador bem importante, muito decisivo ali. Ajudou o Palmeiras, fez o gol contra o Botafogo. Mas contra o Chelsea, né, que a gente esperava que o time ia entrar determinado a se classificar, foi o grande adversário, o primeiro grande adversário, assim que a gente pode dizer, na competição. O Flamengo já tinha vencido o Chelsea com autoridade. Apesar dos desfalques, a gente acreditava que o time ia entrar com muita vontade de se classificar, né? De entrar para chegar para a semifinal com o Fluminense e aí chegar à final, né? E aí seria um resultado marcante, um resultado histórico. Chegando nessa final aí, dependendo, poderia, né? Dependendo da partida e sendo uma final, poderia conquistar o campeonato, que seria marcante, histórico. Todos esses jogadores entrariam para a história do clube. Mas parece que os jogadores já estavam satisfeitos, né? Parece que não só os jogadores, a comissão técnica, a própria presidente já estava satisfeita com as quartas de final. O time não entrou, né, com aquela determinação que a gente esperava que o time fosse entrar, que ia disputar cada bola, cada dividida, que ia estar extremamente concentrado, ia catimbar quando fosse necessário, fazer cera ali, fazer de tudo para vencer a partida. O time não entrou com essa postura, foi dominado pelo Chelsea. Primeiro gol, o time deu muito espaço, o zagueiro do Chelsea avançou, tocou pro Palmer, que acabou finalizando bem e abrindo o placar. Mas mesmo o Palmeiras não jogando bem, mesmo o Palmeiras não tendo um desempenho bom dentro da partida, o time se ajeitou no início do segundo tempo, conseguiu chegar no empate. Aí depois se desarrumou de novo. Mesmo assim o Chelsea não conseguiu fazer o segundo gol. Precisou de uma falha ali bizarra do Everton para eles fazerem o segundo gol. Então assim fica o sentimento, né? Esse sentimento de frustração e decepção, porque dava. Se o time tivesse realmente encarado a partida com essa fome, né? Com essa fome de decisão, com essa fome de chegar mais longe do campeonato, a gente acredita que daria sim. Mas infelizmente não foi isso que a gente viu. A Abel tá devendo trabalho. Palmeiras não joga bem desde 2023. 2024 teve relances, mas com derrotas assim vexatórias. 2024 perdeu pro Vitória, perdeu pro Botafogo dentro de casa. Sem falar em outros resultados, né? Que poderiam nos ter dado o título de 2024. Mas em 2025 continuou, perdeu um título ridículo, com falhas do Everton de novo, com um pênalti perdido. Então assim, o Abel, o time tá devendo.
E a gente espera que haja uma mudança na postura, né? Não só dos jogadores, do técnico, mas também da diretoria. Porque pensar em fazer uma renovação com o Abel por mais de 4, 5 milhões por mês ali no salário do Abel, para o que ele está apresentando, é inadmissível. Então a gente precisa que a presidente também pense, né? Porque apesar de, se a gente for olhar em termos de resultado prático, não ter sido todo ruim chegar a umas quartas de final, com questão de desempenho do futebol que tem sido jogado e com a perspectiva de chegar mais longe que foi apresentado, né? Porque a gente pode dizer que passou um cavalo selado na frente do Palmeiras e o Palmeiras deixou por não estar preparado, por ter falhas no elenco. Infelizmente o Vanderlan não tem condições mais de jogar com a camisa do Palmeiras. E outros jogadores assim que a gente vê que não tá tendo desempenho, né? Então o Palmeiras deixou mais uma vez uma oportunidade passar. Então a gente espera que a presidente, que o técnico, que os jogadores se comprometam a ter um resultado melhor. E eu não estou falando de brasileiro nem de Copa do Brasil. A gente precisa pensar na Libertadores. O que muda o status hoje do Palmeiras, o que enche os olhos da torcida, o que faz ter repercussão no Palmeiras é a Libertadores e o Mundial. Brasileiro, eu acho que, no meu caso mesmo, eu acho que é uma conquista para se as coisas não derem certo. Uma coisa assim, Copa do Brasil, mas o foco tem que ser sempre a Libertadores e o Mundial. Então é isso e vamos ver como o Palmeiras vai se portar agora em 2025.